reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por sua palavra, aqui na TV Novo Tempo, todos os dias às 7 da manhã, aos sábados às 5h30. O mesmo programa para que você possa crescer espiritualmente, a mesma intenção de lhe dar um capítulo da Bíblia por dia. Só muda o horário ali, mas é a mesma coisa. Um capítulo novo no sábado também, no domingo, segunda, terça. E nós já estamos em Josué, não falamos tanto de Josué, né? Em Juízes. Juízes começa logo na sequência de Josué. Josué termina sua morte, então já começa a história de Juízes. Muitos creem que Juízes foi um livro escrito por Samuel. Ele conta a história de Josué, do final, não é? De Josué, até o começo de Samuel. Então, por isso que há outras evidências aqui, mas há pessoas que não creem nisso, tudo bem. Ele conta a história mais ou menos do ano 1400 a.C. até o ano 1050 a.C. É esse período mais ou menos que ele vai contar a história. Bom, quem são os juízes? Os juízes aqui são heróis. Eles libertavam sempre o povo. O povo caía em desobediência, vinha uma outra nação. E que nação era essa? Aquelas nações que eles não tiraram de Canaã, que eles deixaram por ali para talvez tirar um pouco de vantagem na questão da agricultura. Eles eram servos. Mas esses povos depois foram crescendo, filisteus, que são os mais conhecidos aí, não é? E cananeus também, que são vários povos, são chamados de cananeus. Então estavam por ali. Eles mesmos deixaram. E no final do capítulo 1 agora, você vai ver uma série, cada tribo deixando um grupo sem tocar. E Deus disse, não deixe, não faça isso, não faça isso. Isso aqui é um capítulo muito importante. Nós vamos aqui dar algumas dicas, né? O autor, eu anotei aqui, né? Uma colinha. O autor mais se preocupa com as lições da história do que com a história propriamente dita. Ele não está aqui para contar a história, mas ele está querendo tirar as lições da história do povo de Israel, da desobediência do povo de Israel e da obediência também. Porque enquanto um juiz era vivo, o juiz que libertava o povo, né, dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus, digo melhor, quando eles libertavam, enquanto esse juiz vivesse, o povo estava bem, o povo seguia, não é? E havia outros juízes espalhados, né, pela nação, por todos os países. O que acontece aqui em Juízes? O povo se divide. Eles não conseguiam ver uma unidade, não conseguiam ver uma unidade. Havia uma guerra aqui, outra ali, mas eles não se uniam mais. E isso foi um grande prejuízo. Casa dividida não prospera. E eles passaram por isso, sim. Bom, por causa da agricultura, eles precisavam desses povos, como mencionei, e esses povos traziam seus deuses, porque a agricultura tinha que ver com Deus. O Baal mandava chuva, mandava o sol, né? Astarote também tinha essa contribuição para a fertilização, para a fecundação também. Então, aí coisas horríveis, né? E uma matéria triste relatada do povo de Israel. Bom, tem mais outras coisas aqui que são interessantes, né? O nome Juízes veio da tradição judaica, né? E ele está aqui colocado. Vamos lá, vamos começar o livro. Ele se divide em 4 partes. A primeira parte, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 5. É um prefácio da história, é uma introdução aqui. Então, na metade do capítulo 2, né, ou um pouquinho antes, vem um sumário. O autor interpreta a história, é uma interpretação da história, até o capítulo 3, verso 6. E agora vem a terceira parte, que é a maior parte. A história dos juízes, são 12 juízes. Aqui ele conta a história de 12 juízes. Isso aqui vai até o capítulo 16, 31. Lá no capítulo 16, 31, termina o capítulo, começa o 17, e aí é um apêndice. Ele apresenta 2 eventos ali. Vamos lá,
para o nosso capítulo 1. Judá, começa assim, Judá começa a conquistar. Chama a tribo de Simeão, que estava ali incrustada no território de Judá, e eles começam a bater nos cananeus, nos ferezeus, e num dia 10.000 pessoas foram eliminadas, morreram. Depois eles encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra eles e feriram os cananeus e os ferezeus. Só que esse Adoni-Bezeque fugiu. E aqui é uma pequena historinha. Esse Adoni-Bezeque, ele pegava os reis, os monarcas, as famílias reais das nações que ele conquistava. E sabe o que eles faziam? Que ele mandava fazer? Cortar as mãos, não é? Os dedos das mãos e dos pés, e essas pessoas tinham que catar a comida que caía da mesa dele. Bom, uma pessoa que não tem mais as mãos, não pode mais segurar uma lança, não pode mais mandar uma lança, não pode correr sem os artelhos, né, dos pés, não corre. Então eles destruíam essa pessoa para a guerra. E ele fazia isso. E o que aconteceu com ele? Exatamente isso. Ele colheu o que plantou. Ele era famoso por isso. Então ele fugiu. Judá e Simeão, as tribos, né, com seus respectivos comandantes, o encontraram e fizeram a mesma coisa. E ele fala agora, 70 reis, no verso 7, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim, ele diz, né? Assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Não sei quanto tempo que ele ficou por ali para morrer, mas ele teve a paga da sua maldade aí nesse sentido. Os filhos de Judá continuaram, não é? Depois os filhos desceram a pelejar com os cananeus, que habitavam as montanhas do Negueb. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome é Queriate Arba, e Judá feriu aí algumas cidades, alguns reis. E agora reconta a história de Otiniel. Otiniel era sobrinho de Calebe. Lembram-se que Calebe disse: quem vencer a cidade, vamos ver qual é o nome da cidade aqui, Queriate Zefer, quem vencer e tirar as pessoas de lá, vai se casar com a minha filha Axa. E ela e ele então combinaram e pediram para Calebe uma terra com fontes. Lembram-se dessa história? Você me deu, pai, terra seca, mas eu quero uma terra com fontes também. Ele deu as fontes de cima, fontes de baixo. Eu mencionei na altura lá que a gente precisa estar ligado à fonte, né? A fonte da água, água viva, que é o Senhor Deus. E aqui vem outras conquistas, né? As conquistas de Gaza, as conquistas... E uma coisa que chama a atenção, logo no começo, ele vai explicar aqui, ele está dando essa introdução histórica, né? Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E como Moisés tinha dito, né, que tinha que expulsar, né, Calebe expulsou, foi obediente e expulsou. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também José, e José também não expulsou os inimigos. E agora vem uma série de tribos né, que não expulsaram os inimigos e tiveram um problema bastante sério. Aí, a ordem era: tirem os inimigos. Você está entendendo que eu estou repetindo muito isso? Porque a Bíblia está repetindo isso, né? Porque era muito sério isso. Quando Deus dá uma ordem, ponto. Ora, não olhe para o copo de vinho quando ele se mostra convidativo, chamando, um dedinho lá, beba, beba. Não, isso atrás dele tem ais, tem feridas, tem marcas. Então Deus sabe o que está falando. Ah, mas o vinho é bom para o coração, não. A uva é boa para o coração. Não é o álcool do vinho que faz a uva ser boa do coração. E outra, o nosso corpo não é só coração, tem estômago também, né? É uma porção de coisas. Quando Deus fala, quando Deus diz para você fiel à sua esposa, ao seu marido, Ele sabe o que está falando. Deus tem esta visão para com as pessoas. É melhor obedecer, porque Ele que nos fez, Ele que nos orienta, Ele sabe das coisas. Agora a lista, eu queria passar essa lista para você.
Verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Não era para isso? Verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou. Efraim, verso 29, não expulsou os cananeus. Habitantes de Gezer, antes continuaram. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalon. Porém, os cananeus continuaram, foram sujeitados a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, de Alabe, e aqui tem outros nomes, né? Naftali não expulsou os habitantes de Bet-semes. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer para o vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e foram sujeitados a trabalhos forçados. A mão da casa de José prevaleceu. Você está vendo aqui? Eles não obedeceram a Deus. Era para limpar. Que união existe entre as trevas e a luz? É a palavra de Deus. E o livro começa assim. Está vendo? A confusão que esse povo vai aprontar daqui para frente? O capítulo 2 vem aí dando mais algumas dicas para a gente entender esse livro maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos que nas batalhas da vida escolhamos sempre o teu lado e escolhamos fazer a tua vontade, claramente a tua vontade. Dá-nos esta força espiritual em nome de Cristo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.